Boa tarde, eu sou o professor Olimpo Neto, de Matemática do Colégio Estadual César Alencastre Veiga, da 7ª série do ensino fundamental. Nós vamos para a terceira atividade do período da quarentena. Nessa atividade, nós iremos fazer essa videoaula para vocês responderem ela. Vamos tratar sobre sequências numéricas. Para trabalhar sequências numéricas, vou estar sabendo o que é uma sequência numérica, como ela é feita, do que ela é constituída e os tipos de sequência. Quando eu trato de sequência numérica, primeiro eu tenho que saber o que é uma sequência. Sequência, olha lá, sequência é todo conjunto ou grupo no qual os elementos estão escritos em uma determinada ordem. Essa ordem vai dizer quais elementos pertencem a essa sequência ou não pertencem a essa sequência. Quando eu falo de sequência numérica vem de números, então esse conjunto que eu vou analisar são números. Então uma sequência numérica é uma sequência de números que eu vou estar analisando. Olha lá, ó. Quando falamos sequência numérica, queremos dizer que a sequência que estamos tratando é composta por números. Para representar essas sequências, os números devem estar colocados dentro de um parênteses. Toda vez que eu vou falar de sequência, esses números que estão ali, eles devem estar entre parênteses para fazer parte dessa sequência, não esqueçam. Olha o exemplo que a gente tem ali, ó. Sequência dos números pares positivos. O que acontece? 2, 4, 6, 8, 10, 12. É uma sequência que vai ser formada por todos os números pares positivos. Então a ordem dele é ser par positivo ou de 2 em 2, começando do primeiro termo, que é o 2. Temos também sequência dos números naturais. O que é o número natural? É o número comum do nosso dia a dia. Então a sequência dos números naturais começa do 1 e vai para o infinito. 1, 2, 3, 4. Qual que é a ordem que ela vai aumentar essa sequência? De 1 em 1, certo? Tem outros tipos de sequência. Por exemplo, a sequência dos números múltiplos de 10. Quer dizer, todos os múltiplos de 10 fazem parte dessa sequência numérica. Por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Então são exemplos de sequências numéricas. Partes que formam a sequência numérica. O que seriam essas partes que formam a sequência numérica? Toda sequência numérica é formada pelos termos e pela sua ordem, ou razão. Termos são cada elemento, cada número que estão formando essa sequência numérica. Então, cada número da sequência, a gente dá o nome de termo. E ordem ou razão é o que dá valor à sequência numérica, aumentando ou diminuindo os termos da sequência. Então, o que vai falar qual que é o próximo termo, qual que é o outro termo, é a ordem ou razão dessa sequência numérica que eu tenho. Exemplo, olha lá, ó. Eu tenho aqui, ó, eu classifiquei como A1, A2, A3, A4, A5 e assim vai, os termos da minha sequência. O primeiro termo, A1 significa que é o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo. Olha essa sequência, 7, 10, 13 e assim por diante. Quer dizer que meu A1, meu primeiro termo, é o número 7. Meu A2 é o número 10. Meu A3 seria o 13. E qual que seria a ordem? Ela está aumentando de quanto em quanto, gente? Ela está aumentando de 3 em 3. 7, 10, 13. O próximo termo teria que ser o 16. O outro o 19. Então, assim por diante. Já a ordem dessa sequência, como eu falei, ela aumenta de 3 em 3. A ordem seria 3. Ok? Como eu determino a ordem de uma sequência? Para mim determinar a ordem de uma sequência numérica, ou a razão dessa sequência numérica, é simples, galerinha. Basta eu pegar um termo e subtrair do termo anterior. Então eu pego um termo e subtraio pelo seu anterior, seu antecessor. Então o antecessor é o que vem antes daquele termo. Olha aqui, olha um exemplo. Eu tenho aqui essa sequência numérica, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Como que eu calculo a ordem dessa sequência numérica? Eu vou pegar um termo qualquer, nesse caso aqui, ó, e subtrair do seu antecessor. Nesse caso, eu vou pegar o A3, que é o terceiro termo. Qual que é o sucessor que vem antes do terceiro termo? O segundo termo. Então fica o terceiro termo menos o segundo termo. Então eu vou ter, ó, 20, que é o terceiro termo, menos o segundo termo, que é 15. Eu vou ter que vai ser 20 menos 15, 5. Então, eu tenho que a ordem dessa minha sequência numérica, a razão dela é 5, galera. Então, não importa se eu pegasse o quarto menos o terceiro. 25 menos 20, 5.
Não importa a ordem que eu pegue, desde que eu pego um termo e subtraio pelo seu antecessor, ok? E por último, nós vamos falar sobre tipos de sequência. Eu tenho dois tipos de sequência numérica. Eu tenho uma sequência que é finita e uma sequência infinita. Finita vem de fim, infinita de não ter fim. Então, uma sequência numérica finita é aquela sequência onde vai ter início e final. Ela vai terminar. Então, olha o exemplo. A sequência finita é a sequência numérica na qual os elementos têm fim. Como, por exemplo, a sequência dos números múltiplos de 5, maiores que 5 e menores que 15. Então, quer dizer, tem que ser maior que 5, tem que começar no primeiro múltiplo de 5, que é maior que 5, que é o múltiplo 10, e terminar no múltiplo de 5 menor que 35, que é o 30. Então, eu vou ter lá, ó, de 5 em 5, vou ter 10, 15, 20, 25 e 30. Acabou. Não tem reticência aqui, não tem os 3 pontinhos para dizer que tem mais termo. Ela acabou, ela é finita. Já uma sequência infinita, eu tenho o seguinte: sequência finita é uma sequência que não possui fim, ou seja, ela tem seu início, mas não tem fim. Exemplo, a sequência dos números naturais. Nesse caso aqui, eles me deram a sequência dos números naturais: 1, 3, 5, 7, 9. A ordem dessa sequência, 3 vezes 1, 2. Está aumentando de 2 em 2, mas sem fim. Eu vou chegar lá, 9, 11, 13, 15, 17, e assim vai. Até 1 bilhão e 1, 1 bilhão e 3, 5 bilhões e 1. E nós vamos para frente, ela não tem fim. Então, são os tipos de sequências que eu tenho. Então, a gente falou sobre sequência numérica. Sequência numérica é formada pelos termos, os elementos, e a sua ordem, ou razão, que é a maneira qual vai aumentar ou diminuir essa sequência. E elas são classificadas em finita e infinita. Finita possui fim, infinita não possui fim. Espero que tenha ajudado, que vocês façam suas atividades que foram mandadas pelo colégio, entregue para a coordenação. Um abraço, se cuidem nessa quarentena e fiquem com Deus.